Rockefeller. Você já ouviu esse nome? Você sabe qual que é a influência dele na sua vida? É muito grande. Então, gente, Rockefeller, ele é um magnata do petróleo aqui dos Estados Unidos. E ele descobriu que ele poderia fazer medicamentos através de petroquímicos. E com isso ele contratou um rapaz chamado Abraham Flexer. E Flexer fez o relatório de Flexer. Foi quando a nossa medicina, que era uma medicina natural, mudou, tá? E para ela mudar, o que eles fizeram? Eles dividiram o corpo humano. O nosso corpo humano hoje é dividido por causa disso, tá? Por isso que hoje em dia tem o ginecologista, o cardiologista, o neurologista, o dentista, cada um ficou com uma área do corpo. Por quê? Porque naquela época, a nossa medicina era natural. Então, para implementar remédio, ele teve que lotear o corpo humano, tá? Então, assim, quando você vai hoje em dia no cardiologista, ele passa um remédio pro seu coração. Quando você vai no neurologista, ele vai passar um remédio pro seu cérebro, né? Cada um ficou com uma parte. Só que quando você começa a tomar um remédio cronicamente ali, 10 anos, 15 anos, né, 20 anos, ao invés daquele remédio ter benefício, ele vai começar a ter efeitos colaterais, tá, no seu corpo. Então, essa medicina, ela é chamada de indústria da doença, onde você não cura as pessoas, você remedia elas, tá? Então, o remédio, gente, não foi feito para curar. Porque quando a pessoa toma remédio para pressão há 20, há 40 anos e não resolve a pressão dela, por que ela continua tomando esse remédio? Vamos começar a pensar sobre isso? Olá, tudo bem? Vamos falar nesse vídeo sobre a grande indústria da doença, ok? Um tema muito interessante. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou terapeuta pós-graduado em acupuntura e mestre em Reiki, ok? Fica comigo até o final desse vídeo que esse assunto é muito importante e muito interessante, ok? É uma grande libertação. Então vamos falar sobre a indústria da doença. Bem, eu sou um terapeuta e eu tenho formação também como enfermeiro, tá? Graduado em enfermeiro, tá? Então vamos lá. O que é essa indústria da doença? Primeiramente, as terapias holísticas, elas têm uma abordagem de trabalhar o ser humano como um todo, no aspecto físico, mental, emocional e espiritual. Quando você trabalha o ser humano como um todo, né? Porque nós somos um todo, nós não somos uma parte. Você tende a ter resultados melhores. Porque se você simplesmente trata uma parte do ser humano, o ser humano ele está todo conectado, tudo está conectado. Nós temos os meridianos de acupuntura, nós temos os chakras, nós temos as veias, as artérias, os órgãos, né? Nós temos todo um emaranhado, né? Os neurônios que se conecta tudo está conectado, tudo produz hormônio. O fígado está ligado ao pulmão, o pulmão está ligado ao estômago, tudo está, o coração está ligado ao rim, todos os órgãos estão interligados. Tudo está interligado. Então, o grande problema de você trabalhar, né, por exemplo, a nossa medicina convencional, ela acaba tratando você como se você fosse uma máquina. Por exemplo, se o seu carro ele vai lá e funde o motor, você vai lá, troca o motor e o problema está resolvido. Você não precisa trocar o banco do carro, você só precisa trocar o motor do veículo. Por quê? Porque é só o motor que está com problema. Porque o carro ele é o quê? O carro ele é uma máquina, né? É uma coisa considerada simples. É um sistema simples, né? Que é falado, é um sistema simples. Então você trocou ali o produto que está com defeito, a peça que está com defeito, resolveu o problema. Só que o ser humano não funciona dessa forma, porque nós somos um sistema complexo, um sistema totalmente interligado. Então é claro que a nossa medicina convencional, ela tem a sua importância. Ela até funciona muito bem para a parte aguda,
né? Quando tem um problema agudo, ela funciona bem. Por exemplo, eu estou com rinite, eu estou resfriado, eu estou com gripe, porque geralmente é algo, ou é um micróbio, ou é um vírus, ou é uma bactéria, né? Ou é um fungo. Então são coisas que os medicamentos conseguem resolver. Uma vez eliminado aquele vírus, aquela bactéria, aquele fungo, você volta a ter saúde. O problema era aquele. Então a nossa medicina convencional, ela tem sim a sua função. Só que quando falamos de coisas mais crônicas, ela perde bastante a sua eficiência, porque geralmente todos os problemas crônicos, eles não têm cura. Eles não têm cura, porque o que é um remédio? O remédio, o próprio nome é remediar. Então ele apenas remedia um sintoma, mas ele não atua na cura. Então, por exemplo, hipertensão, você toma um remédio para controlar a sua pressão arterial e não para curar a sua pressão arterial. Você toma um remédio para controlar a sua glicemia capilar, a sua diabetes, e não para curar a sua diabetes. E por que não cura? Primeiramente, o sistema, a indústria farmacêutica, o sistema da saúde como um todo, ele visa lucro. E por querer lucro, não é interessante curar as pessoas. É mais fácil você simplesmente prolongar a vida das pessoas jogando o problema para debaixo do tapete, simplesmente atuando ali de forma superficial. Ok? O remédio, ele é geralmente um inibidor, ele inibe uma coisa, ele atua ali em outra coisa, ele corta um sintoma. É claro que ele tem sim a sua função. O problema é você não ter essa consciência. Você pode sim usar quando necessário, mas tendo essa consciência, você vai atuar mais de forma preventiva. As terapias holísticas, as terapias complementares, como a acupuntura, o yoga, o reiki, e várias outras terapias, elas são excelentes formas de trabalhar de forma preventiva e até mesmo também atuar equilibrando a pessoa, porque ela tem uma abordagem holística. Ela vai atuar, vai ser feito o diagnóstico energético de uma forma completa. Então você, por exemplo, na acupuntura, você vai fazer um diagnóstico completo, você vai coletar informações, você vai avaliar ali o Zhangfu, que é os órgãos e as vísceras, você vai avaliar a língua, você vai avaliar o pulso, porque todos esses microsistemas, eles também têm um macrosistema dentro deles. Fazendo um diagnóstico energético corretamente, você vai conseguir fazer uma proposta terapêutica, uma abordagem terapêutica muito mais completa. Então, se você puder, invista em práticas terapêuticas, invista no seu autoconhecimento, faça acupuntura, receba o reiki, entendeu? Busque práticas para equilibrar os seus 7 chakras principais, porque aí você estando equilibrado, os desequilíbrios e as doenças não instalam no seu corpo, você fica com uma imunidade maior. Uma outra coisa muito importante também é a suplementação alimentar. Use suplementos, né? Porque os alimentos estão envenenados, estão com muita baixa quantidade nutricional. Então use vitamina D, use magnésio, use complexo B, cálcio, tudo aquilo que for para melhorar a sua saúde, melhorar o seu raciocínio, o seu desempenho é muito válido.
O próprio ômega 3 também é muito bom, tá? É bom para memória, é bom para colesterol, é bom para o coração. Então, invista sempre nessa abordagem mais profilática, mais preventiva, ok? Não é necessário abandonar a medicina convencional, mas o fato é que quanto mais você evitar de tomar medicamentos, de ficar dependente, mas claro, se cuidar, né, investir na prevenção, mais saúde você vai ter. Faça seus exames de rotina, porém, cuidado ao ir tomando qualquer medicamento, principalmente medicamentos controlados, né? Tem vários efeitos colaterais, gera uma dependência, é aquela coisa, melhora uma coisa, mas acaba prejudicando outra. Por quê? Porque atua de forma, atua somente escondendo o problema e não resolvendo o problema. Evite tomar remédio a todo momento. Ai, tô com dor de cabeça, vou lá e já vou tomar um remédio. Não, procure no Google qual ponto de acupuntura eu posso estimular para diminuir a dor de cabeça. Dor de cabeça geralmente está relacionada a fígado, a raiva, ou porque você não se alimentou, porque você passou raiva. Às vezes um simples estímulo de um ponto, por exemplo, o F3, né, um ponto do fígado, um ponto aqui na cabeça, um estímulo já vai aliviar a sua dor de cabeça. Então, evite ao máximo ter que ficar tomando remédio o tempo todo, ser um escravo dessa indústria, que em última instância ela não está preocupada em curar ninguém, ela está preocupada com um lucro, que ela está preocupada em aumentar o lucro dela. Então, assim, se você realmente tem um problema crônico e não pode mais viver sem o seu remédio, tome o seu remédio, mas também use as ferramentas, as terapias holísticas e complementares para dar mais qualidade de vida e também para dar mais saúde e vitalidade para você. Ok? Gostou desse assunto? Não é inscrito no canal ainda? Como pode? Vai lá, se inscreve no canal, deixa o like, escreva aí no comentário. Você concorda com o que eu falei? Você concorda que a indústria farmacêutica está mais interessada no lucro do que na saúde das pessoas? Você considera que a nossa medicina convencional ainda é muito primitiva e trata o ser humano somente em partes? Você vai lá no médico do coração, no cardiologista, ele só olha o seu coração. Ele não pergunta se você está bem emocionalmente, se você está com algum problema emocional, sendo que todos os problemas materiais também carrega um problema emocional. Se você tem um problema cardíaco, por muito tempo você teve um problema emocional. Se você tem um problema no fígado, por muito tempo você carregou raiva dentro de você. Então, todos os problemas físicos também têm um problema emocional. Então, os médicos ocidentais, eles são ainda muito limitantes. Eles focam 100% só ali na parte do ser humano. Você vai no neuro, ele quer vasculhar o seu cérebro, sendo que muitas vezes os meridianos de acupuntura, eles passam no corpo todo. Muitas vezes o problema é energético e não um problema material ainda. Você entendeu? Então é muito importante estudar, é muito importante ir se libertando desse sistema da doença, ok? Sobre como diminuir o risco de doença. Bem, a resposta é muito simples. Precisamos investir em autoconhecimento,
espiritualidade e prevenção. Precisamos investir em nós mesmos, não sendo simplesmente uma marionete do sistema. Para evitar problemas, para evitar doença, você tem que colocar energia na saúde. Você tem que focar a sua atenção em saúde e não simplesmente ficar com medo de doença. Quando o seu foco está em doença, você vai atrair doença. Se o seu foco está em saúde, você vai atrair mais saúde. Nós atraímos aquilo que nós vibramos. Se você foca em ganhar dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro. Se você foca em pagar boleto, pagar conta e ser um endividado, você vai atrair mais boleto, mais conta e será uma pessoa endividada. Então, tudo aquilo que você foca, expande. Focou, expandiu. Focou, aumentou. Então, você tem que focar. Quer ter saúde, quer evitar ter doença, quer evitar ter problema, tenha um foco em saúde. Como é o foco em saúde? Vibrando saúde, sentindo saudável, praticando a gratidão constantemente e evitando em terapêuticas que promovem saúde e bem-estar. Você quer saúde, mas você procura um profissional da doença? Então é complicado. Você quer ter saúde, mas você está buscando um profissional que trata a doença. Só que você não está doente ainda. Se você realmente está doente, aí tudo bem. Você pode até, eu estou com meu coração fraco. Foi detectado que o meu coração está fraco, eu tenho um problema cardíaco. Aí sim, você já tem uma doença instalada no seu corpo. Faz sentido você tomar um remédio para o coração. Faz sentido você ter um profissional, né, um cardiologista cuidando de você. Agora, a partir do momento que você quer simplesmente evitar doença, evitar problemas, ter saúde, o seu foco tem que estar em saúde. O que aumenta a saúde do ser humano? Esporte, atividade física, caminhar, correr, andar de bicicleta, meditar, praticar yoga, fazer acupuntura, receber o reiki, equilibrar os 7 chakras principais, oração, meditação, autoconhecimento. Então são várias formas de você buscar a saúde. É um estilo de vida que você tem que ter. Você tem que vibrar saúde. Todo dia falar, eu sou saudável, né? Tomar os seus suplementos em dia, tomar sol. O sol é uma excelente fonte de um hormônio, né? Na verdade, não é nem vitamina D, é um hormônio. Tá? É um hormônio e é extremamente importante o hormônio da D3, né? Da D, o hormônio. Então, claro, né? Popularmente é conhecido como vitamina D. A vitamina D, ela previne um monte de problema, ela fortalece a sua imunidade. Se você não quer ter doença, se você quer ter uma saúde boa, você precisa também ter uma imunidade boa. Você precisa tomar sol, você precisa transpirar, você precisa tomar bastante água, você precisa eliminar o açúcar da sua vida, né? O açúcar é um grande causador de inflamação celular. Então você precisa diminuir o máximo o consumo de açúcar, de refrigerante, de chocolate, entendeu? Porque aí você vai ter um organismo funcionando melhor. Tomar bastante água, uma água de qualidade.
evitar tomar líquido durante as refeições, né? Então, assim, toma o líquido e aguarda ali 1, 2 horas para depois comer alguma coisa, ou coma alguma coisa e aguarde um tempo para tomar líquido, tá? Então, são formas de você aumentar a sua saúde, focando na saúde. Invista em alimentos mais naturais, né? Alimentos, se você tiver condição financeira, alimentos mais orgânicos. Ou se você não tiver condição, lave bem o alimento, né? Antes de consumir. Consuma bastante fibra, bastante alimentos naturais. E aí, claro, se você investe na sua saúde, você vai ter saúde. Tudo depende da onde está o seu foco, tá? Então é muito importante o poder do foco. Foca em coisas boas, tenha condutas positivas e boas e você vai atrair mais do mesmo. Tenha pensamentos de saúde. O pensamento, em última instância, ele pode criar a nossa realidade. Então, tenha pensamentos de saúde, de abundância, né? Então, são formas muito importantes para aumentar a nossa saúde e para evitar doença, ok? Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, deixe o like é muito importante para o crescimento do canal, ok? E também coloque aí no comentário um comentário. Você está investindo na sua saúde ou você está simplesmente investindo na sua doença, cortando os sintomas de forma superficial? Os remédios, eles apenas cortam sintomas, eles não atuam na causa do problema, na raiz do problema, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado, gratidão e até um próximo vídeo. Descubra o poder do Rei Kusui. Você sente que precisa de mais equilíbrio, energia positiva e bem-estar na sua vida? O Rei Kusui tradicional japonês é a chave para essa transformação. Aprenda a utilizar o Reiki para harmonizar corpo, mente e espírito, restaurar sua energia vital e aliviar o estresse, aplicar técnicas poderosas de cura em si mesmo e nos outros. No curso completo de Reiki Usui, você vai aprender do nível 1 ao mestrado, com ensinamentos autênticos, como canalizar e transmitir a energia universal, técnicas tradicionais para potencializar sua prática. Bônus exclusivo, e-book completo com guia de rei, meditações guiadas para aprimorar sua conexão energética. Acesse a um grupo VIP de alunos e suporte. As vagas são limitadas. Transforme sua energia e sua vida agora. Se inscreva-se já e desperte todo o poder do Reiki Usui. Clique agora no primeiro link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.